Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui finalmente para gravar mais um vídeo para o nosso canal aqui no YouTube. Eu já estou aqui há quase uns 3 meses sem gravar vídeos novos, porque eu estava meio desanimado e bastante atarefado, mas eu vou tentar voltar àquele ritmo de gravar pelo menos uns 2 vídeos por semana, 2 ou 3 vídeos por semana, ou um vídeo a cada 2 dias. Pois bem, então, eu estou aqui para quê? Para falar sobre esse último filme do Pantera Negra, né, que é o Wakanda Forever, e falar ou sobre as expectativas que foram não satisfeitas, ou do contrário. Porque realmente, quando eu entro numa sala de cinema, quando eu vou assistir um filme em um lugar qualquer, eu acredito, eu faço esse exercício, né, de autocontrole, de acreditar naquela história que o filme está trazendo, que o roteirista, que os diretores, os atores, né, toda a equipe do filme está apresentando para nós. Então, assim, eu não sou daquele espectador chato que para no meio do filme e fica falando sobre falha de roteiro, elementos que são inverossímeis na trama. Não, eu simplesmente sento ali na poltrona e compro aquelas ideias que são transmitidas para mim. Quando acaba o filme, eu paro para refletir, para me questionar se de fato eu gostei ou não do filme, mas eu acho que esse foi meio difícil de engolir. Enfim, né? O primeiro filme do Pantera Negra foi muito bom. E eu acho que eles tinham uma tarefa que era bastante difícil no filme anterior, porque primeiro era apresentar de forma digna o personagem. Na verdade, ele já tinha aparecido no Capitão América 3, né? Que é o Guerra Civil, enfim, né? Mas aqui ele vem realmente falar, né? Quem é o T'Challa, quem é o Wakanda, quem é o Pantera Negra, que é até o nome de um arco de uma série famosa do Pantera Negra. E, enfim, né? Foi um verdadeiro fenômeno cultural, né? O filme do Pantera Negra. Esse segundo filme tinha esse peso, né? Primeiro, o do sucesso do longa-metragem anterior, e o segundo foi a tragédia da morte do personagem principal, né, que era o ator Chadwick Boseman, que dava a voz, né, e encarnava a personagem. E certamente os produtores eles se viram diante desse problema, que só apresentava duas soluções possíveis. Ou eles simplesmente ignoravam a morte do ator e simplesmente substituíam a personagem por outra, ou então eles assumiam, dentro da trama do novo filme, que a personagem havia morrido e quais seriam os desdobramentos desse acontecimento fatídico, que foi o que eles fizeram, né? Logo no início do filme, tem uma cena de abertura com o velório, o enterro lá do rei T'Challa, né? Que é o Pantera Negra, que é o rei protetor do reino de Wakanda, que é engraçado, porque nesse universo ficcional da Marvel, pelo menos no cinema, o Wakanda não é simplesmente uma pequena nação africana. Ela é apresentada como a nação mais poderosa do mundo, em especial devido aos seus recursos minerais, né? No caso como é que é o nome da pedra lá? Vibranium, né? Que é um metal assim, que tem uma série de aplicações bélicas e que só existe ali em Wakanda. Então, tem uma participação. Acho que nesse Pantera Negra 2 o destaque vai para o ator, o Tenoch Huerta, que depois daqui a pouco fala um pouquinho sobre o personagem dele, e sobre a rainha mãe de Wakanda, né, que é a Ramonda, que no filme é interpretada por uma atriz chamada Angela Bassett. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto. E assim, o filme tem esse destaque porque ele fala em traços sobre as minorias, esses grupos que são sempre alvos de preconceito, né? Minorias entre aspas, que são a maior parte da sociedade americana, né? Os negros, os latinos e outros tipos de imigrantes de outras localidades, né? Enfim, tem uma série de coisas do filme que me desagradaram bastante, então não vou desanimar quem está assistindo esse vídeo. Eu vou falar assim rapidamente, só para registrar as minhas opiniões iniciais do filme. Eu confesso que tem filmes que eu vejo várias vezes, como por exemplo o Rogue One, né, que é uma daquelas sequências de Guerra nas Estrelas. Deixa eu pensar no outro filme, o Capitão América 2, né, que é o Soldado Invernal, eu já vi umas 10 vezes. Eu gosto muito, por exemplo, sei lá, do Tubarão, do Spielberg, né? Tem uma série de filmes, tanto antigos como novos, que fazem parte da minha vida, né? Eu sempre vejo, se brincar, eu vejo uma vez por mês, quando não mais.
E o Pantera Negra entrou nesse rol de filmes. Casualmente eu volto a assistir, mas esse Pantera Negra 2 eu não vou assistir. E repetindo, né? Apesar de eu haver comentado aqui, que quando eu entro para assistir um filme, eu tento acreditar naquelas histórias que são naquela história que é contada, né, que é narrada, sem fazer nenhum tipo de julgamento. E após o término do filme, eu paro para avaliar se eu gostei ou não. Mas nesse teve algumas coisas que foram tão incômodas para mim que eu não tive como fazer isso. Porque de fato, enfim, eu não sou roteirista, não sou escritor, mas para mim o filme tem ali um fiapo de roteiro. Porque todo filme ele trata sobre o mesmo assunto, que é a morte do rei T'Challa. Pronto. E quais foram, entre aspas, as consequências, as reverberações da morte do antigo rei. E ele mostra, né, como já falei, o Wakanda como essa, não como uma pequena nação africana, mas como a nação mais importante do mundo devido ao às suas jazidas desse minério fabuloso, né, que é o Vibranium. E todas as nações do mundo, nesses últimos 5, 6 anos, estão assediando Wakanda para conseguir tomar esse recurso mineral delas. É dito no filme que só em Wakanda existe esse minério, na verdade é dito no filme anterior. E nesse, há uma cientista prodígio que desenvolve uma máquina que tem essa capacidade de identificar o vibrânio. Então, os Estados Unidos, né, com a sua marinha, eles acabam detectando ali no fundo do Oceano Atlântico, né, no Golfo do México, uma outra jazida de vibrânio. Aí daí que a história tem um pontapé. Porque foi sobre essa jazida como é que é o nome do mineral? Que eu já esqueci, do vibrânio, né? Que se fixou uma espécie de nação mística ou mítica, né? Que é Talacon, acho que é o nome, que seria a Atlântida, né? Das histórias em quadrinhos. Aí eu enfinei e o filme é só isso. E esse monarca desse reino, acho que é Talacon, que é Atlântida, é o Namor, e ele vai até o Wakanda para fazer, entre aspas, uma proposta de aliança. Que ele diz que, que eles, Wakanda e a Atlântida, né, essa Talacon, acho que esse é o nome, elas representam esses dois grupos que são alvos de preconceito nos Estados Unidos, né, que são os latinos e os afro-americanos. Então, por que nós não nos aliamos para resistir ao assédio dos nossos agressores, né, os colonizadores, os brancos, etc. E ponto. O filme é só isso. Já acabou o filme. Aí, o que eu achei engraçado é porque assim, a maior parte do público não conhece o Namor. E aí eu vou fazer um pequeno comentário antes de terminar o vídeo. Como disse, realmente o filme me desagradou muito, assim, visualmente ele é muito bonito. Né, o figurino, a caracterização dos personagens, principalmente desse novo Namor, porque nas histórias em quadrinhos as pessoas ficam com a impressão de que ele é um personagem simples, mas ele não é bem sofisticado, e vários gênios aí dos quadrinhos interpretaram visualmente essa figura do Namor, dando camadas diferentes para eles. Antes da origem disso que a gente conhece hoje como Marvel, se não me engano, era como é que é o nome da indústria? Timely Comics. E a Marvel, ela detém os direitos autorais de publicações de histórias em quadrinhos de vários personagens que foram desenvolvidos ali no período entre guerras, em 32, 33. E no início dos anos 60, ali por volta de 1963, 1964, a Marvel, né, seus roteiristas tomaram essa decisão de retomarem histórias com esses personagens dos quais ela detém direitos autorais. E ela usou duas estratégias básicas para reavivar esses personagens. A primeira era de reformular totalmente esses personagens, dando características novas para eles, só pegando aquele estereótipo básico, como se eles nunca tivessem sido apresentados antes nas histórias em quadrinhos. Aí tem dois exemplos que são clássicos. O primeiro é do Tocha Humana, que é um dos integrantes do Quarteto Fantástico, e tem o Kazar, né, que aparece pela primeira vez na número 10 da revista dos X-Men, ali em meados de 64. E
Outra forma que a Marvel utilizou para reabilitar esses personagens antigos dos anos 30 não foi de, entre aspas, reformulá-los e apresentá-los como personagens novos, mas simplesmente reassumir as histórias com eles, como se simplesmente houvesse um lapso. Eles inventaram uma desculpa ali, narrativa qualquer, para justificar esse lapso, né? Por que que esses personagens ficaram quase 60 anos afastados das histórias em quadrinhos? Aí o primeiro deles é como é que se diz? O Capitão América, que é esse herói ali que lutou durante a Segunda Guerra Mundial contra o Hitler, que ele aparece no inicial, acho que é a primeira aparição, digamos assim, né, moderna, né, o sessentista do Capitão América foi nos Vingadores, eu acho que é isso, Vingadores 4, que é de março de 1964, né? Ele simplesmente, o Capitão América ficou preso numa geleira na Antártida e é descongelado e trazido de volta à vida. E outro exemplo desses personagens que foram trazidos novamente para as histórias da Marvel foi o Namor. Originalmente ele aparece no Quarteto Fantástico, se não me engano, cadê o número? Quarteto Fantástico número... cadê? A Chegada do Namor, né? O Príncipe Submarino. A primeira aparição dele é no Quarteto Fantástico número 4, que é de 1962. Eu não li nenhuma história ainda desse Namor, desse Príncipe Submarino, o Príncipe da Atlântida, lá das revistinhas dos anos 30, né? 32, 33, 1942. E eu não li nenhuma história dessa. Então eu não sei como era o Namor antes. Mas eu imagino que ele simplesmente, como eu disse, o Namor sofreu um acidente, ele estava desmemoriado, vivendo como um mendigo no cais do porto de Nova York. E ele é encontrado e reconhecido pelo Tocha Humana, né? Como é que é o nome dele? Johnny Storm, né? Pronto. E o Namor é isso, né? O Namor é o príncipe de Atlântida. Ele tem essa característica, ele é ele diz isso, se não me engano, na aparição dele contra os X-Men, que ele disse, ele é reconhecido como um mutante. E até recentemente, até hoje, ele é visto como um mutante, ele é convidado até pelos X-Men para algumas atividades especiais, mas ele recusa. E desde a origem, o Namor tem esse caráter meio dúbio, né? Ele é um vilão, né? Um antagonista dos personagens, ele é um aliado. Ele tem assim, uma força sobre-humana, ele é um mutante, ele consegue respirar tanto debaixo da terra, ou tanto debaixo da água como na superfície. Ele tem umas asas nos pés, né, como Mercúrio, né, da mitologia greco-romana, e só. Pronto, ele tem orelhas pontiagudas e ele é de um tipo étnico estranho, né, incomum. Ele tem os olhos amendoados, puxados, etc. E ele tem, como eu disse, ele tem um caráter meio dúbio. Ora ele aparece como um aliado, outro como um antagonista dos personagens. Inicialmente ela aparece, repetindo, como um antagonista, né, nas histórias de vários desses personagens da Marvel, né, nos Vingadores, no Quarteto Fantástico, no Demolidor, nos X-Men. Ele é muito utilizado. Ele ganhou uma série própria em meados de 65, 66, mas eu nunca li. Eu só li essa participação deles nesses primórdios da Marvel, seja na revista dos X-Men, dos Vingadores, do Demolidor e do Quarteto Fantástico, né? Pronto. Uma das características do Namor, que aparece muito recorrentemente nas histórias em quadrinhos, mas que eles não trataram no cinema, é o fato de que ele é um personagem que ele é muito sedutor. E muitas dessas personagens femininas da Marvel, né, como a Vespa, a Feiticeira Escarlate, a Mulher Invisível, né, que é a Sue Storm, elas são apaixonadas e têm até casos amorosos com ele. E de forma até recorrente, né, como a Sue Storm. No filme eles não trataram disso ainda, mas eles destacaram que o Namor, entre aspas, ele tem uma personalidade que é muito forte. Ele é uma pessoa assim destemida, tem uma força, um vigor físico além dos padrões humanos, e que ele é uma pessoa, entre aspas, que não deve ser provocado. Aí pronto, fecha essa história do Namor nas histórias em quadrinhos e volta pro Pantera Negra 2. Realmente, eu não vou dizer que eu esperava mais do filme, porque eu sei que ele foi um filme difícil de ser realizado. Mas, como eu disse, eu achei
o filme realmente ele é muito fraco. Se eu fosse dar uma nota para ele, seria assim, uma nota 6 e mais pela estética dos personagens. Eu achei ruim do Namor ter aparecido aqui. Ele poderia ter aparecido não como o antagonista, porque como eu disse, nas histórias em quadrinhos, o Namor em vários momentos ele aparece como antagonista, mas logo ele é reabilitado. Em vários momentos ele tem uma personalidade que é muito volúvel. O cara é um rei, né? Do Império Gigantesco. As alterações que eles fizeram para a história do Namor, eu achei um tanto quanto desnecessários em alguns pontos, que eles acabaram reduzindo e resumindo muito o que é a Atlântida das histórias em quadrinhos. Eu queria um pouco mais. Mas enfim, acho que por enquanto é só. Acho que assim, se você não viu o filme e não quiser ver, não vai perder muita coisa. Fique só com Pantera Negra mesmo, com Shadow Boulder. Eu gostei muito, como eu disse, da Rainha Mãe aí no filme do Pantera Negra 2, que é a Angela Bassett, e gostei do personagem que interpreta o Namor, que é o Tenoch Huerta. Eu gostaria de vê-lo em outros filmes. Não sei se o Namor ele teria vigor suficiente para protagonizar um filme próprio, porque como eu disse, em raros momentos o Namor nas histórias em quadrinhos assumiu uma série própria. Tem alguns momentos, uns 4, 5 arcos de história, mas eu preferiria que ele aparecesse como se tivesse de antagonista, né? Ou de anti-herói nos filmes de outros personagens. Do Pantera Negra, dos Vingadores, do Quarteto Fantástico, dos X-Men, do Demolidor, etc. E que ele fosse uma presença recorrente, assim como ele é nas histórias em quadrinhos. Mas por enquanto é só. É como disse, o que me agradou no filme do Pantera Negra 2, de fato, foi a aparição do Namor. Eu gostei da forma como eles apresentaram e recaracterizaram o personagem. Eu gostei da atuação de todos os atores, acho que não há problema para isso. O que eu não gostei foi, acho que do filme propriamente dito. Eu achei muito fraquinho. É um filme de quase 2 horas e 40. Eu acho que não havia uma necessidade de um filme tão longo. Tem umas barrigas ali que podiam ser cortadas. Fazer um filme ali de 2 horas e 10. Seria um filme excelente. Apesar disso, eu não me senti cansado. Porque tem filmes que são longos e são pesarosos. Você se cansa assistindo o filme. Você fica assim, meu Deus, não acaba. E no Pantera Negra eu não senti isso. Eu me senti estimulado a continuar acompanhando a trama. Para descobrir até onde que aquela história toda ia desaguar, desse conflito ali, não amistoso, né, obviamente, entre Wakanda e Atlântida, né, como eles chamam, acho que é Talacon no filme, que eles que é a cidade capital, eles não mencionam o nome Atlântida, né, talvez façam no futuro, não sei. Mas é isso, assistam se vocês tiverem paciência, se tiverem dinheiro, não é uma coisa que eu recomendo. Apesar de eu ter gostado muito do Namor, que é um desses meus... Até vendo um vídeo recentemente pela internet, alguém comentou: os 25 fãs do Namor vão gostar ou vão achar ruim determinadas alterações da história dele. Eu acho que eu sou um desses 25 fãs do Namor. Sim, acho que por enquanto é só. Achei uma história assim bem cativante, vale a pena assistir. Enfim, né? Mas ele fica muito abaixo do que foi o primeiro filme do Pantera Negra, né? Eu acho que a atriz protagonista do filme, né, que é a Shuri, que é a irmã do T'Challa, eu acho que ela não tem potencial para sustentar o filme. Eu gostei muito mais da participação até do Michael B. Jordan, que tem uma participação assim pontual, acho que ele está excelente, e do elenco de apoio também, que é muito bom. Agora, ela como protagonista, como eu disse, apesar dela ter atuado bem, mas eu acho uma atriz assim muito fraquinha. Acho que não... Enfim, né? Mas paciência. Né? Tem um destaque aí para a Rainha Mãe, né? Que é a Angela Bassett, como eu já disse. Mas enfim, né? Acho que vale a pena ver. Vão lá se desapontar ou não, né? Com o filme. Mas é um daqueles filmes, assim, entre as que tentam emocionar o público, leva você às lágrimas, a chorar. Eu achei muito apelativo isso. Aí você se pergunta, e eu gostei da trilha sonora? Gostei. E eu gostei, mais do que da trilha sonora, eu gostei dos momentos nos quais ele não usa a trilha sonora. Porque você mostra 2 guerreiros lutando. Pra que ter uma trilha sonora? Deixa que a trilha sonora seja, como é que se diz? Diegética, né? Que sejam aqueles elementos que já fazem parte da narrativa. É o som da respiração dos guerreiros, ou entrechoque entre as armas,
a pulsação do coração deles, os passos, pronto. Tem momentos em realmente eles tiram a trilha sonora que não faz parte ali da narrativa, né, do momento que está sendo, da cena que está sendo apresentada, e deixam só os sons ambientes. Eu achei muito bom esse recurso no filme. Acho que faz com que você, público, preste mais atenção àquela história que está sendo apresentada, aquele conflito que está sendo deflagrado, que é um ponto positivo. Assim, eu digo que eu daria uma nota 6, uma nota 7, talvez ao filme, fosse para dar uma nota, porque realmente eu achei ele, em alguns aspectos, que foi muito apelativo, ficou só naquela enrolação da morte do rei e das reverberações dessa morte, e a história demorava um pouquinho para avançar. E ao mesmo tempo, como os atores fizeram um bom trabalho, eu não sentia que o filme era arrastado, né? Tinha um bom trabalho de montagem, excelente escolha para a trilha sonora, mas eu achei ele muito repetitivo e simplesmente reproduziu a fórmula e acontecimentos que foram mostrados no filme anterior. Eu esperava que eles inovassem mais e não simplesmente repetissem determinadas coisas, e eles acabaram, entre aspas, aprofundando menos o Wakanda e muito menos a Atlântida no Namor. Então, por enquanto é só. Até o próximo vídeo, até o próximo filme. Enfim, né? Assistam o Pantera Negra 2 ou Wakanda Forever. Eu acho que ainda vale a pena, principalmente pela introdução do personagem Namor, né? Do Tenoch Huerta. Enfim, né? Até o próximo vídeo.